Em pronunciamento no plenário do Senado, o senador Magno Malta pressionou o senador Rodrigo Pacheco a defender o Senado Federal diante de investidas de membros do Poder Judiciário contra a independência dos poderes. Malta respondeu ao senador Cajuru que estava defendendo a omissão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmando que não caberia a Pacheco defender prerrogativas de parlamentares. Magno Malta disse: como o ministro do Supremo tem a liberdade, muitas vezes o atrevimento de vir aqui, e não estou falando de forma negativa, fazer proposições para mudanças ou votações aqui dentro ou lá na Câmara, não há qualquer óbice que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, eleito pelo povo de Minas e eleito aqui nesta casa, com maioria absoluta, possa também tratar como presidente do Senado com cada ministro sobre uma situação que envolve o senhor, uma situação que envolve a mim, que envolve qualquer parlamentar. O senador alertou: estão tirando farinha com o Senado. Magno Malta lembrou que Pacheco teria o papel de representar a casa, inclusive junto ao STF. Ele disse: e não sou eu que vou falar em nome da instituição, mas o presidente, além de estar cassado, digo encostado, ancorado pela Constituição e por esta casa, pelos seus estatutos, ele ainda dispõe de bom relacionamento. Magno Malta relatou: o povo hoje na rua já não olha o Supremo, olha para nós. Cadê vocês? O que vocês estão fazendo? Salário alto, um peso nas costas do Brasil. E é um peso mesmo se nós não agirmos. Então, cada um é uma balança, são pesos e medidas, e nos pesos e medidas constitucionais, esta casa é a casa maior. De maneira que acho que, imbuído dessa autoridade que lhe é peculiar, a maneira até mansa de falar do nobre presidente, e mais uma vez agradeço a deferência a mim, meu presidente, nobre Cajuru, dizendo exatamente que, sendo a casa maior nos pesos e contrapesos, é a nossa casa. E eu também reitero o apelo, reafirmando também, incluindo na minha fala, aquilo que Vossa Excelência disse. A Constituição Federal determina em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No entanto, o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar, em decisão monocrática em inquérito administrativo, a renda de canais e sites conservadores, como de Bárbara, do canal Te Atualizei, e da Folha Política. A decisão do ministro, que recebeu respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, confisca toda a renda dos canais, sem qualquer distinção segundo tipo de conteúdo, tema, a época de publicação ou qualquer outro critério. Toda a renda de mais de 22 meses do nosso trabalho está sendo retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que aparece na tela ou utilizando o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não use Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Graças a Deus eu nunca usei o microfone para discordar de companheiros desta casa e nunca desqualifiquei a opinião de ninguém. Portanto, eu respeito os argumentos que cada um aqui falou em relação ao Supremo Tribunal Federal. Eu só quero dizer que às vezes há injustiça aqui no plenário quando se fala que o presidente Rodrigo Pacheco está omisso ou que ele tem que intervir. Então é preciso que a gente conheça o regulamento, para quem está chegando agora na casa. O regimento, qual é? O presidente do Senado, senador, infelizmente, ele só pode fazer uma coisa em relação ao Supremo Tribunal Federal.
Só uma, sabe qual? É pedir impeachment de ministro. É a única coisa que ele pode fazer. Ele não tem como intervir em votação, por exemplo, do Supremo, em cassação, por exemplo, de um colega, sendo justa ou injusta. Não cabe a ele esse papel. O presidente Rodrigo Pacheco não pode fazer isso. Repito, o único papel dele em relação ao Supremo é quando chegar aqui um pedido de impeachment embasado, ele decidir sim ou não pela aceitação. Eu estou certo ou estou errado, presidente? Pela ordem, senhor presidente, rapidinho. Quero Palavra pela ordem. com a fala do senador Jorge Cajuru e melhorar. Ele falou certo. Ele falou certo. Estou certo, senhor presidente? Eu não entendi esse senhor presidente para mim. Porque Vossa Excelência aqui está, presidente. Quem sabe amanhã será tu. Fazendo rima, né? Veja, senhor presidente, tem mais um pouco. Assim, senador Cajuru, como um ministro supremo, tem a liberdade e muitas vezes o atrevimento de vir aqui, e não estou falando de forma negativa, fazer proposições para mudanças ou votações aqui dentro. Ou lá na Câmara, não há qualquer óbice que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, eleito pelo povo de Minas e eleito aqui nessa casa com maioria absoluta, possa também tratar com o presidente do Senado ou com cada ministro sobre uma situação que envolve o senhor, uma situação que envolve a mim, que envolve qualquer parlamentar, se bem que lá na outra casa o papel é de Lira. Se nós hoje falamos, o Supremo jogou Daniel na cadeia, o Supremo naquela ocasião atropelou o artigo 53, mas mandou para a Câmara. Quem caçou Daniel foram os colegas dele. Lira não devia ter botado para votar. Aqui, quero falar uma coisa. Eu tive presidente José Sarney, Garibaldi Alves, Renan Calheiros, 2 vezes. E vou dizer uma coisa para o senhor. Renan podia estar com um problema lá. Ninguém tirava farinha com o Senado. Ninguém. Isso aqui, eu sou testemunha ocular. E aí, meu presidente, acrescenta a palavra aqui do meu nobre amigo Cajuru. Estão tirando farinha com o Senado. E não sou eu que vou falar em nome da instituição, mas o presidente, além de estar caçado, digo, encostado, ancorado pela Constituição e por essa casa, pelos seus estatutos, ele ainda dispõe de bom relacionamento. Ora, ele se relaciona bem com todo mundo. Aqui nessa casa você pode ser de situação de oposição. Não há óbice dele em nenhum momento. E eu sou testemunho ocular, acabei de chegar, depois de ter passado aqui 16 anos. E ele tem esse bom relacionamento. Quem sabe, é isso que estava dizendo o Alain, que disse o safe, para que o povo hoje na rua já não olha o Supremo, olha para nós. Cadê vocês? O que vocês estão fazendo? Salário alto, um peso nas costas do Brasil, e é um peso mesmo, se nós não agirmos. Então cada um é uma balança, é pesos e medidas, e no pesos e medidas constitucionais essa casa é a casa maior. De maneira que acho que, imbuído dessa autoridade que lhe é peculiar, a maneira até mansa de falar do nobre presidente, e mais uma vez agradeço a deferência a mim. Acabou de chegar aqui, ó, sim, o senhor já ia falar. Boa tarde, mercadante. Meu presidente, nobre Cajuru, dizendo exatamente que, sendo a casa maior, nos pesos e contrapesos, é a nossa casa. E eu também reitero o apelo, reafirmando também e incluindo na minha fala aquilo que Vossa Excelência disse. Obrigado, senhor presidente. Eu vou cobrar também, pedir ajuda ao presidente Pacheco, né? Porque a partir de hoje vou parar de falar pouco do ativismo judicial, porque acho que o Supremo está apanhando desnecessariamente. Porque a culpa não é do Supremo, a culpa é do Senado. A Constituição diz que é o Senado
Quem está acovardado é o Senado. O que está acontecendo com o Brasil hoje, o Brasil tem que cobrar é do Senado. Eu sei que tem muita gente que não vai falar isso, não gosta de falar isso, mas acha interessante eu falar. Isso sou eu que tenho que falar. Eu vou falar. O nosso presidente do Senado precisa responder para o Brasil o porquê desse ativismo judicial sem qualquer tipo de medida. Vossa Excelência foi deputado estadual, quantos mandatos? 7. Entrava no hospital, na cadeia, na penitenciária, com as suas prerrogativas de fiscalizador. Agora o senhor não tem, como senador, porque foi tirado por um homem só. E uma casa de 81, não somos nós, 80, que temos que falar pela casa. Tem um que tem que falar pela casa, que se elegeu o presidente. E eu vou começar a cobrar hoje do plenário com essa veemência de que eu estou falando aqui agora.